Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão e lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas já está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro e trabalho aqui na equipe de gestão do Maxi Renda. É um enorme prazer falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores. Vamos falar um pouquinho como foi esse trimestre para o fundo e um pouco da nossa cabeça, perspectivas à frente aqui da equipe de gestão. Vou iniciar, por favor, na página 3, que a gente tem um breve resumo. A tônica desse trimestre foi basicamente muito forte do cenário externo, então com as economias desenvolvidas ali assinando um forte aumento de juros, combatendo a inflação que se tornou um fenômeno global, com vários países, Estados Unidos, vários da Europa batendo recorde de inflação em décadas, então ali indicando um forte aumento de juros, inclusive essa semana a gente tem a quarta-feira, já pode ser um início um pouco mais forte ali de aumento de juros. Então, naturalmente, os emergentes sofrem nesse cenário, o Brasil não foi diferente, e ainda unindo esse cenário, a gente teve ali o conflito da Ucrânia com a Rússia, que pressionou sobretudo as commodities, são players muito relevantes ali em óleo e gás, fertilizantes, em grãos, somente trigo e soja, então foi um trimestre bastante tribulado no cenário macro global, que impactou nos emergentes, Brasil, e nas commodities, e com isso também a gente teve volatilidade muito grande do câmbio, e inflação também seguiu muito pressionada nessa tônica de commodities. Aqui o Banco Central continuou forte aperto monetário, que ele já vinha vindo, inclusive ele tinha uma sinalização já de parar, né, nessa reunião de quarta-feira, que está uma dúvida do mercado se realmente o ocorrerá, dado esse cenário um pouco mais pessimista e apertado de inflação que a gente tem visto. Então, o Selic já chegou a 1,75, expectativa de mercado 2,75, mas meio majoritário no mercado. A gente teve uma matéria hoje, menos de um quarto dos economistas acham que, de fato, o Banco Central parará já nessa quarta-feira desse aumento de juros, tá? No mercado imobiliário ainda foi um trimestre bastante forte. A gente viu os números das incorporadoras ainda em números bastante saudáveis, tanto em número de vendas, velocidade de vendas, estoques historicamente baixos. Então a gente continua bastante confiante, embora obviamente a equipe de gestão tenha mais cautela com o cenário atual, dado o impacto do macro nesse setor, que é muito dependente de PIB, de emprego, de renda, e também os apertos das condições financeiras, uma vez que a inflação ainda tem pressionado bastante os preços dos imóveis, que de alguma forma comprime a margem das empresas, como elas não conseguem passar necessariamente esse aumento de insumos, e também o efeito desse aumento de juros nas taxas dos financiamentos habitacionais, algo que a gente já vem falando há vários calls já, que a gente sentiu um pouco mais nesses 2 últimos trimestres, né? Então, o pessoal comprou na planta 2, 3 anos atrás, tinha um cenário de juros muito mais benéfico, agora que, né, que o apartamento ficou pronto, casa, vai financiar no banco e vê uns juros um pouco mais altos. Então, exige maior comprometimento de renda, o público endereçável é um pouco menor. Então, isso até impulsiona aqui a gestão ativa, separar os melhores players. Os players têm trabalhado melhor um pouco isso, têm feito uma melhor análise de crédito na hora das vendas, que isso tem impactado agora com um cenário um pouco mais apertado, tá? Mas em geral também, principalmente as incorporadoras, a gente vê os cenários ainda bastante saudáveis, a gente teve algumas notícias aí já de maior deterioração, mas até a gestão ativa aqui já previa alguns casos e a gente foi saindo de algumas posições, se reforçando em outras, e algo que a gente sempre falava até que o efeito de juros, de inflação, podia pesar, né, em balanços mais alavancados, em empresas mais agressivas, e até um portfólio mais high grade, que é o caso aqui do Maxi Renda, navega melhor nesse cenário, né? Então,
A gente vê que empresas menores, mais alavancadas, nesse nível de juros, podem sofrer mais. É um setor ali, igual a gente já falou, depende de renda. Então, com um desemprego ainda pressionado, inflação, uma maior dificuldade de repasse impactará diretamente nessas empresas mais agressivas, balanços mais alavancados, que não são um foco no Maxi Renda. E outra coisa que a gente falava também, nesse cenário de juros altos, inflação alta, acaba que nesses fundos mais focados em high grade, a gente vê até uma vantagem, porque a gente consegue, de fato, ter yields altos, então a inflação está muito pressionada, por exemplo, a inflação de março agora foi 1,62%, de fevereiro 1%, a Selic agora caminhando para algo como 13%, então mesmo no high grade a gente tem yields bastante altos, 15, 16, 17%, embora com risco de crédito bastante baixo, em empresas que aguentam ali, vamos dizer assim, o desaforo e tal, desse nível de juros e inflação. Então, enquanto os fundos mais high yield tendem a sofrer mais, né, créditos piores, direto na pessoa física, enfim, a gente vê que continua bastante confortável com as empresas, com o nível de crédito que a gente carrega, tá? Por último aqui, né, nessa linha que eu venho falando, a gente seguiu nessa toada, então todas as aplicações, empresas bastante fortes, balanços muito saudáveis. A gente também, a gestão que gosta de não só fazer um bom rendimento, não só com carregos papéis, mas na gestão ativa, tanto que a gente investiu aqui 160 milhões em CRIs, mas também vendemos mais de 87 milhões, então é sempre uma compressão boa de spread, fazendo ganhos ali no mercado secundário, que a gente até fala bastante. Então, é um carrego bom ali dos high grades, mais um de gestão ativa ali, do compressão de spread. A gente chega muitas vezes próximo ali do middle risk, do high yield, mas carregando risco de crédito bastante mais contido, tá bom? O fundo ainda desinvestiu em 2 permutas, destravando um resultado acumulado relevante. Até o André, o gestor, vai passar mais à frente. Então, o fluxo das permutas, para quem ainda não conhece, ele é um pouco mais à frente. Então, a permuta compra o terreno, até lançar, desenvolver, ter o repasse, tem um descasamento temporal, mas até nessa saída de 2 projetos a gente destravou um resultado acumulado bastante relevante, tá? E a gente tem mais algumas entregas nesse semestre, no próximo, que a gente acredita que também vão destravar um resultado bacana, um resultado caixa aqui para o fundo, tá? No book de FIIs, a gente vai ver, a gente basicamente saiu mais de uma posição, então não teve movimentos tão relevantes. Foi mais uma redução no fundo SPVJ, que é um fundo basicamente só contratos atípicos com o grupo Pão de Açúcar, tá? De desempenho, a gente achou um desempenho bastante satisfatório, entregando 28 centavos por cota no trimestre, mais de 9 centavos na média. Uma rentabilidade ali com um grossado CDI mais de 134%, ali aliada à isenção, imposto, questão do imposto de renda e o baixo risco de crédito a gente acha bem interessante. E a gente destaca ainda o crescimento da base de cotistas para mais de 515 mil cotistas, disparado aí a maior base de cotistas da indústria de fundos imobiliários do Brasil, tá? Então essa foi uma introdução. Na página 4, por favor. Aqui é um pouco até que a gente já falou de destaque de resultados, 28 centavos por cota, um pouco mais de 9 centavos na média, resultado que cresceu bastante em relação ao último quarto, um pouco aqui que a gente falou, investimos quase 170 milhões de novos CRIs, mas também vendemos, investimos 87 milhões, sempre com a gestão ativa aqui a favor do cotista, alienamos ali fundos imobiliários, grosso modo SPVJ, basicamente o que a gente já falou ali na introdução, tá bom? A gente coloca um pouco também da DRE aqui, do resultado caixa do fundo. Então, partindo um pouquinho para o macro, a partir da página 6. Então, o PIB, a gente teve confirmação de um PIB relevante no ano passado, que a gente falava também, a gente era bem mais agressivo nessa prévia de PIB, de fato se confirmou ali o nível de 4,6. Para esse ano, obviamente, já era um ano que a gente esperava maior volatilidade, juros altos,
eleição e juntou ainda esse cenário global um pouco mais apertado, né, de subida de juros nos países desenvolvidos, conflito na Ucrânia. Então, continua uma prévia um pouco mais contida para o PIB nesse ano. Inclusive, isso prescreve, igual a gente falou há pouco, portfólios mais saudáveis, balanços mais saudáveis de empresas, que a gente surfa melhor aqui no high grade esse cenário um pouco mais incerto. Tá? A Selic, igual a gente já falou, subiu muito forte, então pouco mais de um ano atrás a gente falava de Selic a 2%, hoje ela já caminha para 13%, encerrou o trimestre a 11,75%. Né, nessa escalada de debelar a inflação que a gente tem visto, embora tenha até uma dúvida interna aqui, né, o impacto dessa política monetária não se dará agora, ainda porque também essa inflação é muito de oferta, não de demanda, então os juros e tal não afetará no curto prazo, mas de toda forma é um aperto muito forte e o fundo também é muito indexado ao CDI e de alguma forma o rendimento dele é bastante positivamente beneficiado aqui desse aumento de juros. Na página 7, um pouco da confiança, tem esboçado alguma reação, tanto do varejo, empresarial, expectativas, refletindo, um ano começou bastante complicado, mas de alguma forma tem desanuviado e tal, e esse ano tem recuperado um pouco das expectativas. E a partir da página 8, a gente fala um pouquinho da inflação, segue muito forte no curto prazo, igual a gente falou, apesar dessa política monetária muito forte, muito restritiva, no curto prazo a gente ainda vê a inflação pressionada, que a gente falou, então, muito efeito da commodities, do câmbio, que a inflação é mais de oferta e não de demanda, mas de toda forma a gente vê no médio prazo convergindo ali mais para em torno da meta, entre 3% e 4%. E por último, dado do CAGED, a gente vê ainda uma forte retomada, é um desemprego, um patamar ainda elevado, mas a gente tem visto vários números melhores do que as previsões. Então, foi um pouquinho do macro e na página 10, só finalizando a minha parte um pouco da performance, a gente coloca o fundo em relação ao IFIX, ali considerando reinvestimentos de dividendos, tem outperformado o IFIX. A gente vê os rendimentos, igual a gente falou, tem sido positivamente beneficiado pelo CDI, pela inflação corrente alta e também os desinvestimentos de permutas que a gente tem feito e tem beneficiado, até em abril a gente divulgou agora um rendimento já maior, de 11 centavos, tem beneficiado esses índices inflacionários, de novo, sem incorrer em muito risco de crédito, que a cautela nesse momento exige, tá? Também a gente vê abaixo, igual a gente já citou também, essa crescente base de cotistas, né, a maior do mercado, com bastante folga, que a gente até agradece aí aos cotistas, tá? Agora eu vou passar a palavra para o gestor, André Mazetti, vai continuar entrando um pouco mais no micro do fundo e ao final a gente se fala ali no Q&A. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela participação na nossa conferência trimestral. Dando continuidade aqui na apresentação do slide 12, só relembrando aqui as características do fundo, né? O Maxi Renda é um fundo aí de gestão ativa, né, e multi-estratégia, sendo a primeira, né, o nosso book de CRI, que representa aí 71% do patrimônio líquido do fundo, seguido aqui pelo book de permutas financeiras, né, com 11% do patrimônio líquido do fundo, e por fim aí o book de Fund of Funds, né, ou seja, fundo de fundos, né, imobiliário, com aproximadamente 12% do patrimônio líquido. O caixa de 6% aí que mostra nessa foto, né, na data atual, é bem menor, né, algo como 3%, né, que basicamente representa a volta de caixa dos trades que fazemos aqui no produto, tá, no fundo. Explicando aqui, para quem não está muito familiarizado com os books do fundo, os books de CRI e permuta são alocações, né, estratégicas, ou seja, são alocações aí de maior importância para o fundo, é o que a gente chama aí de coração do fundo. O book fundo de fundos, né, conforme adiantado aí pelo Evandro, a gente enxerga aí basicamente de duas formas, né? Então, primeiro, algumas vezes é meramente tático, ou seja, são movimentos ali basicamente pontuais, de bastante oportunidade para gerar ganho de capital em um curto espaço de tempo.
Em alguns casos também, né, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, são posições em que a gente enxerga aí como uma estratégia similar aos CRIs na sua essência, né, em que existe ali um fundamento de crédito por trás daquele fundo, tá? A gente sempre fala aqui nas conferências, né, anteriores, né, que o nosso target de alocação, ou seja, o nosso objetivo de alocação aqui do Maxi Renda é basicamente 80% do patrimônio em CRIs, né, e 20% em permutas, né, ou seja, operações mais high yields. Mas isso, obviamente, é um cenário de juros um pouco mais baixo. Então, né, o Evandro, acho que explanou muito bem aí no começo, no início da apresentação, nessa parte macro, o ano de 2022, né, será um ano de juros aí certamente mais altos, né, e com isso o custo de oportunidade muda significativamente. Dada essa nova realidade de juros que a gente já está enfrentando, a gente começou a reposicionar o fundo, né, ou seja, o fundo para deixar ali uma exposição menor em permutas, tá? O Evandro até já adiantou um pouquinho aqui de alguns desinvestimentos e lá mais à frente eu vou explicar mais um detalhe. E aí, com isso, a gente, né, fez frente a uma exposição maior em CRIs high grades, e com isso o fundo, né, tende a gerar aí resultados caixa no curto prazo, né, e com juros em patamares mais altos como estão, os high grades aí passarão a remunerar muito bem, sem que o fundo precise tomar grandes riscos, tá? A gente sempre vem falando aí, né, sempre vem falando aí nos últimos encontros, né, aqui nos nossos calls trimestrais, que a diferença, né, de retorno de um CRI high yield para um CRI high grade, nesse patamar de juros mais altos, caiu bastante, né, de forma que agora é basicamente o momento de posicionar o produto aqui, o fundo, de forma que o cotista seja muito bem remunerado, com riscos infinitamente menores, né, que o high yield. Então, é isso que a gente já começou aí a implementar, tá? Aqui no slide 13, sobre o book de FIIs, né, de FOF, no gráfico superior da esquerda, no final do trimestre, fechamos aí o book de FOF com aproximadamente 270 milhões, alocados em 12 fundos imobiliários, sendo boa parte fundos mais exclusivos, né, que o nosso investimento foi via uma oferta 476, formado ali por club deals, que são pouco acessíveis ali ao público mais varejo, né, ao público investidor em geral, em que a gente entende que tem uma arbitragem bastante interessante, né, no mercado, conforme esses fundos vão ganhando mais tração, a gente consegue fazer com que esse produto saia no mercado aí, gerando ganho de capital para os primeiros entrantes, né, que é o caso do Maxi Renda. Outra tese que eu comentei já dentro aí desse book são os fundos, né, que tem aí essa essência, como eu falei, de CRI, né, e basicamente por razões relacionadas à estruturação, né, desafios de estruturação, eles acabaram vindo aí a mercado numa roupagem mais de fundo imobiliário, mas tem aquele fundamento de crédito por trás. Então, basicamente, nós reduzimos aí nossa exposição nesse book em aproximadamente 50 milhões de reais, com a venda aí de alguns fundos, sendo o maior, o Evandro já antecipou, o SPVJ. A nossa cabeça nesse momento macroeconômico é aproveitar as oportunidades mais óbvias, né, no mundo de crédito, e para isso foi necessário, sem dúvida nenhuma, fazer caixa com vendas no book de fundos imobiliários, né, para alocação em CRIs. Mesmo com a grande venda de SPVJ, esse ativo ainda é uma das maiores posições do nosso book de FOF, temos aí cerca de 60 milhões, um pouco menos, uns 59 nesse fundo, e a gente está bem confortável aí com essa posição, tá? Pegando como, né, já que a gente está falando do SPVJ, pegando ele mesmo como exemplo para explicar aqui o conceito do porquê a gente enxerga alguns fundos imobiliários na ótica mais similar a CRI do que fundo imobiliário propriamente dito. Então, por exemplo, aqui no SPVJ são vários contratos atípicos de locação, por volta de 10 a 11 contratos, com uma concentração maior aí no Grupo Pão de Açúcar, né? Algo como 95%. E esses contratos têm características de crédito porque são contratos de longo prazo, né? Com multas rescisórias equivalentes a todo o saldo contratual. Então, basicamente, o Maxi Renda aqui nessa posição né, corre o risco de crédito do locatário, né, e por isso que a gente fala que tem uma relação muito próxima com o CRI, porque realmente é um fundamento de crédito por trás, tá? Passando aqui para o book de CRI, não, ainda no slide 3, aí.
Sobre o book de CRI, no gráfico superior aí à direita, nós temos 61 CRIs nessa database do relatório, né, sendo basicamente 89% do saldo alocado em high grade e 11% em high yield, né? Aqui sempre vale mencionar que, né, eu sempre falo isso, que boa parte dos CRIs que são alocados pelo Maxi Renda aqui são frutos, né, de originações próprias. Então, com isso a gente consegue aí alocar bons ativos, né, com prêmios intrínsecos. Né, a gente consegue ter uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos no mercado secundário e não somente carregar até o vencimento, né? Então, pelo fato de serem ativos com bons nomes de crédito, né, isso nos permite aí vender com bastante facilidade no mercado secundário. Então, um exemplo que eu sempre dou, né, vamos imaginar um CRI aqui que o mercado, né, toparia tomar por IPCA mais 8, né, por hipótese. A gente consegue originar e estruturar esse mesmo ativo, né, por inflação mais 9, e vender pelos mesmos inflação mais 8 que eu mencionei, e o mercado tomaria tranquilamente. Então, basicamente, a gente arbitra bastante, faz muita gestão ativa, e por isso que, dentro do trimestre, conforme o Evandro aí mencionou, nós vendemos mais de quase 90 milhões, né, em nove CRIs. Então, isso realmente mostra aí o quão ativa é a nossa gestão no Maxi Renda. Sobre o book de permutas financeiras, né, nós investimos aproximadamente 50 milhões de reais em 2 projetos, o Augusta e Alto da Boa Vista. Tivemos 4 SPEs aí reduzindo o capital para o fundo, né, isso já mostra, né, o início de um ciclo de término de projeto. As últimas permutas investidas que eu mencionei deram um retorno bem interessante, algo na casa aí dos 16%, além de liberar caixa, né, o Evandro, eu acho que tocou muito bem nesse ponto, além de liberar caixa aqui para o fundo e seguir com essa tese que a gente já explicou algumas vezes, de aproveitar esse momento macro de juros mais aberto, né, e investir em ativos aí mais óbvios de crédito, né, de CRI. Hoje o fundo tem 260 milhões alocados em 22 obras, e aqui acho que vale a pena relembrar, né, como é que essas permutas financeiras são feitas, né, e estruturadas. Então, basicamente, essas permutas financeiras tratam-se de investimentos em desenvolvimento residencial, em parceria aí com boas incorporadoras, tá? O Maxi Renda tem os principais riscos do setor, né, desse tipo de operação mitigado, como custo de obra, sobretudo nesse momento mais delicado de aumento de insumo, né? Reclamações de mutuários, reclamações de trabalhistas, das construtoras, embargos de obra, atraso, etc. Então, basicamente, o Maxi Renda tem um percentual da receita do projeto, como se fosse um imposto, né, sobre a receita, independente do resultado. Então, a gente sempre dá o exemplo aqui, é como se fosse a linha de cima de uma DRE, né? Ou seja, o Maxi Renda não corre o risco do lucro do projeto, mas corre o risco da receita do projeto, né, do comercial ali daquele projeto, o que é bem tranquilo no sentido de um time que tem toda a expertise de pesquisa, levantamento de dados, como a nossa gestora aqui. Então, são projetos sempre muito bem localizados, né, sempre projetos em São Paulo. A gente foge aí de regiões exóticas, a gente nem arrisca projetos, a gente não arrisca regiões que não sejam realmente São Paulo, não faz sentido com esse tipo de risco, dado a demanda que existe aqui na cidade. E dando um pulo aqui para o slide 29, a gente consegue entender um pouco melhor a dinâmica do fluxo de caixa das permutas, tá? Só um disclaimer inicial aqui, pessoal, isso é apenas um exemplo, tá, de projeto. Cada projeto, obviamente, tem a sua dinâmica de recebimento, né? Mas boa parte da indústria de projetos verticais, né, posso dizer que tem uma dinâmica muito similar ao que eu vou explicar aqui nesse slide. Então, aqui nesse slide a gente consegue ver, né, temos aqui uma linha do tempo, em que da esquerda para a direita a gente tem alguns marcos como lançamento, né, depois de 6 meses, em média, ocorre o início das obras, depois de 3 anos de prazo de construção, né, chega-se aí ao ABITS, e após o ABITS, né, a SPE, né, a empresa ali que está fazendo a incorporação, ela recebe ali o que a gente chama de repasse, né, que é basicamente quando os adquirentes das unidades, eles costumam pagar, né, quitar os seus apartamentos. Então, notem ali em cima, nesse slide, que entre o lançamento e o ABITS, ou seja, estamos falando aqui de um prazo de 3 anos e meio,
apenas 20% das unidades são pagas pelos adquirentes, né? E todo o restante, ou seja, os 80 adicionais ali restantes, são pagos no repasse, né? Que é um prazo médio de 6 meses. Então, a gente sempre, né, recomenda aqui nos calls, etc., né, em conversa com investidores, que olhem aí nos relatórios gerenciais mensais as datas do habite dos projetos, porque basicamente é depois dessa data que boa parte do fluxo de caixa, né, são retornados ali para o caixa do fundo. Tá? Seguindo aqui para o slide 18, voltando um pouquinho. Ótimo. A gente fala aqui um pouquinho sobre o fundo, né, o mercado de CRI. Aqui nesse slide, né, a gente sempre vem dividindo com vocês o nosso otimismo com esse mercado. Né? Gostaria de destacar que o mercado aí de CRI continua muito aquecido e promissor, já vou falar por quê. Nós aqui da gestora, da XP Asset, né, a gente realmente acredita que os CRIs, né, eles serão ali fontes de financiamento cada vez mais relevantes, né, substituindo a captação de poupança e FGTS. Inclusive, falando de poupança, a captação líquida da poupança no primeiro trimestre desse ano foi negativa, né? Ou seja, teve mais resgate do que mais saque do que aplicação. Ela foi negativa em 40 bilhões de reais, tá? O ano passado, 2021, o resgate líquido da poupança chegou em 35 bilhões. Ou seja, o primeiro trimestre de 22 já é maior do que, né, o ano inteiro passado, né, 2021. A gente tem relatado esses números aqui nos nossos calls trimestrais, né? E trimestre após trimestre, esse número de resgate na poupança vem aumentando bastante, né? Isso acaba, de uma certa forma, corroborando, né, o que a gente vem falando, que os CRIs vão se tornar aí cada vez mais relevantes no setor, né, principalmente na parte que financia, né, no financiamento do setor. Então, sem dúvida nenhuma, é um espaço que está sendo ocupado por um produto, né, que vem ganhando aí corpo há muito tempo, né? Então, se a gente analisar o gráfico desse slide aqui, a gente consegue observar que o estoque de CRI de 22 bateu o recorde histórico, né, atingindo mais de 111 bilhões, superando ali os 106 bilhões do tri passado, né? E o volume emitido até 31 de março de 22 atingiu 5,37 bilhões, né? Esse número é quase 11 vezes maior, 11% maior, desculpa, do que o mesmo volume emitido até 31 de março de 21. Então, o mercado, né, brasileiro aí fechou o ano de 2021, né, com a maior emissão de CRI da história, e seguindo aí, acho que essa tendência deve fechar o ano de 2022 com mais um recorde histórico de emissão. Então, assim, a gente está bem animado, né, com a relevância que os CRIs estão tomando no mercado, e para os nossos fundos aqui, principalmente o Maxi Renda, isso é muito positivo. Seguindo aqui para o slide 19, que também sempre uma projeção que a gente sempre explica aqui para vocês. Então, basicamente, temos aqui um fluxo de caixa dos CRIs projetado aqui para 12 meses, né? Nesse fluxo, a gente consegue passar uma visibilidade interessante por rúbrica, lembrando que os recursos referentes aqui à amortização dos papéis são reinvestidos, né? Esse azul claro, e os recursos referentes aqui aos juros e correção monetária, né? São distribuídos aí para os investidores do fundo, esse nas cores mais escuras do gráfico. Claro que é só uma foto, né? Como a nossa gestão é extremamente ativa aí na compra e venda de ativos, esse fluxo acaba mudando também por consequência. E como eu falei, ao longo do trimestre, a gente vendeu aí quase 90 milhões de papéis e compramos quase 170, ou seja, essa dinâmica aí muda completamente. Tá? Sobre os ativos estressados, estamos falando aqui de 4 ativos, ou seja, pouquíssimos ativos aí, e hoje não representam praticamente nada do patrimônio líquido do fundo, são menos de 0,5% do patrimônio líquido, tá? O saldo desses ativos, e ao longo aí do trimestre a gente não teve aí grandes atualizações sobre esses ativos, tá? Obviamente o time aqui de gestão segue mega empenhado, né, para a recuperação do crédito, né, mas a gente não teve aí evoluções no trimestre para serem atualizadas aqui com vocês. Pulando para o slide 22, consegue, né, ver que os CRIs estão com a indexação bem dividida entre inflação e CDI, um pouco mais ali para o IPCA.
Falando um pouco da indústria como um todo, não só do Maxi, na ótica de carrego, não de crédito, tá, pessoal? Acho que assim, o ano 2022 vai ser um ano muito positivo aqui para os fundos de papel, sobretudo aí os high grades, porque o aperto monetário, né, está trazendo aí o CDI para patamares bastante elevados, né, em 2022. Ainda vai ser um ano de inflação muito pressionada, né? Tem casos aí já falando aí de inflação ali 8,5, um pouco mais puxado, então para 2022. Então a gente aí, sem dúvida nenhuma, vai ter um cenário de transição em que todos os indexadores, seja a inflação ou o CDI, estarão bem elevados, mas já para o próximo ano, né, a gente já espera aí uma inflação talvez mais contida, mais controlada, e o CDI de fato mais alto, tá? Então a gente tem tudo isso para dizer que a gente tem buscado ali operações novas, né, no nosso pipeline com os spreads bem corretos, muito cuidado para os ativos à inflação, porque a gente tem visto que o mercado tem olhado muito a inflação mais atual, mais spot, que a gente fala, que realmente está muito, muito pressionada, mas a tendência é que com esses juros mais abertos, né, controle ali a inflação. Então, pensando no médio e longo prazo, dependendo do spread em que as novas operações estiverem sendo ofertadas ali, tem que tomar bastante cuidado. Pulando um pouquinho aqui para o slide 28. Bom, aqui nesse slide, né, a gente fala um pouco sobre o mercado de imobiliário residencial, né, em que o Maxi Renda aí tem exposição por meio do book de permutas. Aqui a gente consegue ver que na pesquisa do Secovi, que é o Sindicato da Habitação aqui de São Paulo, a gente consegue ver que o VSO é basicamente venda sobre oferta, né? É um indicador que é bem importante para analisar ali a absorção das vendas, né, de unidades de uma determinada companhia, região, etc. Então, o VSO dos últimos 12 meses na cidade de São Paulo foi na casa dos 52%, praticamente estável, né, quando a gente compara ali com o ano anterior, mas é uma estabilidade em patamar bem elevado, tá? Ou seja, mostra que o mercado segue aí, como o Evandro mencionou, bem aquecido e resiliente, né? Como a gente consegue analisar aqui nesse gráfico, que as vendas e lançamentos continuam em ritmo muito, muito forte. Se a gente analisar ali as vendas acumuladas de 22 sobre 21, né, na data de corte aqui, fevereiro, a gente consegue analisar aqui um crescimento de quase 24% nas vendas e um crescimento de 35% nos lançamentos. Então, assim, nesse sentido, claro que fica a preocupação aqui, dado que esse é um setor que depende muito de renda, né, da população para comprar os apartamentos, depende muito ali de commodity. A gente tem visto a inflação ali global muito pressionada e, naturalmente, isso reflete aqui nessa indústria. Então, é um pouco do que o Evandro comentou no início da apresentação. A gente precisa tomar bastante cuidado aqui na seleção dos parceiros. É um business que ainda faz sentido, mas, obviamente, com seus devidos cuidados, né? Então, nesse sentido, isso dá um conforto que o nosso book de permuta financeira segue em um bom momento de mercado, né? Mesmo nessa turbulência toda macroeconômica, né, que a gente tem vivido, sobretudo no ano eleitoral também, que traz também uma preocupação adicional. Por outro lado, né, como eu falei no início da minha fala, que mesmo estando confortável, né, com a performance do setor imobiliário residencial aqui em São Paulo, né, que a gente acabou de ver aqui nesse slide, a gente acredita que o custo de oportunidade mudou radicalmente, né? Nos últimos meses, né, para fundos de gestão ativa, como é o caso aqui do Maxi Renda, será, sem dúvida nenhuma, mais eficiente aproveitar essa nova realidade de juros altos, né, e ajustar aqui o mix de estratégias, de forma que a gente tenha aí mais alocações em ativos com menos risco, pagando um excelente juros recorrente, né, juros nominais altos, dada a forte abertura aí do CDI que a gente mencionou ao longo de toda a apresentação. Então, basicamente, nesse sentido, a gente já começou aí a tirar o pé do acelerador na originação de permuta para o Maxi Renda, no que tange aí a alocação de permuta, principalmente. No curto prazo, né, no curto e médio prazo, isso tende a majorar o yield do fundo, né, e trazer mais segurança ao portfólio. Só reforçando aqui, pessoal, isso que eu estou falando não é uma garantia de resultado aí futuro, tá? Mas, basicamente, ao trocar, né, entre aspas, permuta que tem um resultado
bem concentrado, como eu expliquei para vocês ali naquele slide, né, de permuta, que mostrava ali o gráfico da permuta financeira. Ou seja, ao trocar, né, esses resultados mais concentrados no longo prazo por ativos de crédito que pagam PMTs recorrentes, com taxas altas, né, que é o que a gente vem batendo nessa tecla, o choque, né, já é sentido no curto prazo pelo fundo. Então, isso naturalmente já está sendo sentido ali pelos investidores do Maxi Renda, já tem observado ali uma crescente ali na distribuição de rendimentos, e a nossa obrigação aqui é que realmente a gente consiga implementar isso de forma muito rápida, para justamente trazer uma satisfação adicional dos investidores. Bom, pessoal, tanto nessa apresentação quanto nos relatórios gerenciais mensais, a gente tem aí todo o detalhamento dos ativos. Acho que não vale a pena entrar no linha a linha aqui, dado que o tempo da conferência é, de uma certa forma, mais limitada. Então, a ideia do qual seria passar esses highlights, né, do trimestre para vocês, e agora abrir aí o espaço para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie espaço de Q&A. Temos uma primeira pergunta aqui. Tiveram alguma discussão com o administrador ou o auditor para fazer demonstrações financeiras com saldos de reavaliação destacados de lucros e prejuízos acumulados? Aí tem usar rúbricas análogas a ajuste de avaliação patrimonial e ou demonstrações de resultados abrangentes. Bom, vamos lá, vou começar aqui com a coisa, o Evandro me complementa aqui. Obrigado pela pergunta. Acho que, primeiramente, esse assunto foi, acho que, amplamente discutido aí nos sites, né, nos blogs, nos espaços ali dos influencers, mas esse é um ponto que a auditoria não entende ainda que faça sentido fazer essa reavaliação, porque, no final do dia, o que a gente está falando aqui é de um conceito anterior a esse, é um conceito de caixa ou competência, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer ali ajustes para justamente deixar, expurgar, né, seria acho que é a palavra correta, esses movimentos não caixa, acho que no final do dia precisa entender um pouco mais, acho que a autarquia junto ali com o mercado, o que realmente vai ser a nova prática, né? O que é realmente a prática. Porque isso aqui é só uma forma de demonstrar isso que já está sendo discutido, né, entre CVM e mercado. Então, respondendo aqui a pergunta, não, isso não está sendo, isso não, assim, a saída não vai ser muito por aí, tá? Acho que tem que bater realmente o conceito anterior, de realmente seguir o regime caixa ou vai ser realmente a competência. Acho que esse é o ponto anterior que precisa ser batido ali entre as partes. Tem uma segunda pergunta do André. IDGR e CDI mais 3, como são as garantias nessa operação? André, obrigado pela pergunta. Essa operação é basicamente muito análogo a um CRI de estoque, tá? Então, basicamente, o fundo aí comprou unidades de apartamentos em regiões muito, muito nobres de São Paulo, então, principalmente no bairro de Jardins, apartamento altíssimo padrão. Só que por motivo de contabilidade, a empresa gostaria de colocar isso num fundo para o que a gente fala aqui no jargão é ficar off balance, né? Então, tirar esse ativo, esse endividamento do balanço e vender para o fundo, tá? Então, basicamente, vai vendendo os apartamentos ali, vai amortizando e pagando essa remuneração, tá? Com uma gordura bastante relevante. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, né? Boa tarde, gostaria de saber se teve alguma novidade vinda da CVM referente àquela questão da forma de distribuir os rendimentos do fundo. Obrigado aqui, Alexandre, pela pergunta. Sobre esse processo CVM, a gente continua aqui aguardando a CVM voltar, tá? Estamos aqui na expectativa, não tem nenhuma atualização sobre isso.
De fato, aqui, tanto a gestora quanto o administrador, né, fizeram aí de tudo, né, tudo estava no nosso alcance aqui com a autarquia, para, enfim, chegar no melhor fechamento aí desse caso. O Jorge pergunta: boa tarde, quantas permutas? Poderiam esclarecer, pontuar, inclusive nos relatórios, qual o prazo médio do fluxo, considerando o tempo para a BITSE, médio ponderado, e essa informação poderia dar um pouco mais de cor às expectativas do fundo com relação às permutas. Jorge, eu acho que a gente chegou a abordar esse ponto aqui nesse call, tá? Eu acho que faz sentido dar uma olhadinha ali na apresentação, no slide... Olha aqui. Slide 29. No slide 29, a gente explica um pouquinho como é que é a dinâmica de fluxo de caixa, prazo, qual que é o percentual aí de caixa, né, que acaba sendo devolvido para o fundo, né, retornado para o fundo. Então, tem um pouco dessa dinâmica que a gente explicou, né, grosso modo ali, 20% entre o lançamento e a BITS, que ali corre em 3 anos e meio, e o repasse, que é o grosso ali, que é 80% ali após os 6 meses. Então, a gente explica um pouquinho aqui nesse slide, e nos relatórios gerenciais, né, as 22 permutas que o fundo hoje investe, tem lá o prazo de ABITS, isso é atualizado mensalmente, então sempre que existe uma antecipação, uma pequena dilatação, isso é atualizado ali mensalmente, tá? Tem uma pergunta. Sei que o fundo recorreu, mas caso a resposta da CVM seja desfavorável ao fundo, qual o impacto direto aos investidores, já que o Maxi Renda é praticamente papel? João, obrigado pela pergunta. Acho que a gente até soltou, né, ao longo desse mês, no finalzinho de março, a ADF relativa a 21, que corroborou lá com o que a gente já vinha falando, que o Maxi Renda fechou no positivo, tá? Então, com resultado contábil. Lógico que esse é um fundo de papel, então ainda mais no cenário que a gente está, de volatilidade de juros, de inflação, enfim, o fundo pode ter oscilações, dado que a gente fechou num resultado levemente positivo, mas a gente está bem otimista nesse sentido e o fundo não deve... enquanto não sair aqui, não deve fugir desse contábil. Então, a gente está bem tranquilo, fechando positivo, e quanto ao fundo aqui, a gente não vê maiores impactos. Tem uma última pergunta do Leandro, pedindo uma atualização sobre a situação dos CRIs estressados e quais estão em alerta. Vamos lá. Basicamente, sobre os CRIs estressados, estamos falando de um CRI que foi executado a garantia, que é um prédio em Santos, que é o edifício Oceanic. Esse é um edifício que foi colocado à venda já faz bastante tempo, mas é um imóvel que nunca havia sido ocupado no momento ali no momento da execução, né? E com isso a gente mudou a estratégia já de alguns meses para cá. Basicamente, né, quando a gente fala nós aqui, é porque esse CRI não era só com Maxi Renda, como crisista. Tinha basicamente outras gestoras também posicionadas existem outros investidores também posicionados nesse papel. E aí nós ali, né, investidores, tomamos a decisão de, em vez de insistir em colocar um prédio que nunca havia sido ocupado à venda, começamos a alocar um esforço de locação. Então, basicamente, ali 16% aproximadamente do prédio do edifício está alocado. E é um prédio, falando um pouco das características, é um prédio de ótima qualidade na cidade de Santos. O problema é que a cidade de Santos sofreu bastante já há muito tempo, desde a época do pré-sal e tudo mais. Então, é um prédio, diria que, se não for o melhor, é um dos melhores prédios comerciais de Santos, localizado ali em frente ao mar, num bairro super nobre, mas tem um desafio adicional porque também é uma região mais residencial do que comercial. Então,
para buscar um mono, uma única companhia que ocuparia todo aquele imóvel, talvez não faria sentido ficar naquela localização e talvez faria sentido ficar numa região mais central da cidade de Santos. Então, enfim, nós estamos aqui no esforço de locar esse prédio e aí colocar esse prédio à venda. Já recebemos algumas propostas de venda, algumas avançaram um pouco mais, outras morreram no caminho, mas é um pouco dessa atualização. Existe um outro CRI, que é um CRI ESSER, em que boa parte das garantias já foram executadas. Aliás, tudo já foi executado, né? Parte está à venda e outra parte já foi vendida e recebida os recursos, né? Ou seja, basicamente, alguns terrenos que foram dados em garantia no papel foram já executados, então a propriedade foi consolidada ali no patrimônio de afetação, no patrimônio separado, e parte dessas garantias já foram vendidas ou estão à venda. Então, basicamente, tem um residual muito pequeno para ser recebido, mas aqui, como tinha um colateral razoável, a perda aqui praticamente foi muito baixa aqui no Maxi Renda. Que mais aqui, Evandro, você conseguiu me ajudar também? Tem Scopel, né? Perfeito. Tem Scopel, que é uma operação de loteamento, em que essa operação de loteamento, o Maxi Renda detinha uma posição ali mezanino. Recentemente, não tão recentemente, mas de 12 meses para cá, nós, em parceria né, em conjunto com outros crisistas, inclusive da série sênior, a gente basicamente, né, chamamos uma assembleia, desmontamos basicamente esse CRI. Então, a partir do momento que esse CRI tem ali como garantia foi feito um acordo com a companhia, na verdade, em que a gente receberia alguns lotes como forma de dação em pagamento. Isso foi desenhado com o devedor. Então, a partir do momento que esses lotes são monetizados, todos, independente da classe, acabam recebendo ali os recursos, independente se for classe mezanino ou sênior ou subordinado. Subordinado está fora porque tinha vínculo com a empresa. Então, basicamente, esses são os principais ativos aí em estresse. E o último... Next. Next, a gente recentemente executou uma garantia. Esse foi, de fato, mais recente. São terras ali muito próximas ali de Porto Alegre. Então, tem um valor bem importante, ali tem um valor de garantia bem superior ao valor da dívida. Era um CRI já pequeno aqui no portfólio do fundo, mas nós aqui, junto com outros 2 investidores institucionais, optamos ali por executar essa garantia. Aí o plano, obviamente, vai ser colocar à venda ou permutar isso em algum projeto de loteamento, e aí com isso ir monetizando esse ativo, e aí a gente tem aí um retorno, aí, um dinheiro sendo retornado ali para o caixa do fundo. Basicamente isso. A pergunta de um dos CRIs que você falou, André, essa alocação já reflete nos resultados, ou busca um break-even? De fato, Lucas, obrigado pela pergunta. Ela busca um break-even, tem as carências naturais desse tipo de locação, mas também, como o fundo tem parte ali do prédio, a gente paga ali o proporcional das despesas do prédio. Então, tá algo meio quase com 0 a 0 ali, mas ajudou a tirar esse carrego negativo aqui do fundo, tá? Tem uma pergunta também, existe algum estudo, possibilidade do fundo de aumentar a diversificação geográfica para outros estados além de São Paulo? Eu vou falar, André, quando você me complementa. Luiz, obrigado pela pergunta. Eu imagino, acho que a pergunta é um pouco mais focada em permutas, né? Dado que a gente é bastante focado na cidade de São Paulo, mas aqui é um caso um pouco mais específico, porque a gente entra na incorporação de fato e que no real estate como um todo, né, é um negócio muito local, né? Então, é uma cidade que a gente conhece a dinâmica de aprovação de prefeitura, sabe precificar melhor o terreno, precificar vendas, até porque a gente corre esse risco, igual o André falou, o risco de venda, de preço do projeto. Então, a gente não vai querer saber melhor do que, às vezes, um incorporador do estado distante, do norte, nordeste, centro-oeste, seja onde for,
uma vez que lá tem a dinâmica própria da região, lá de vendas, de aprovação. Às vezes um terreno na mão do incorporador local vale muito mais do que na nossa mão, porque ele sabe todo o trâmite local. Então, até por isso, por ser um business um pouco mais, vamos dizer assim, na cozinha da incorporação, a gente prefere estar exposto aqui onde a gente conhece melhor. Óbvio que em ativos de CRI, pode ter um contrato de longo prazo com, sei lá, um GPA da vida, Mateus, enfim, vários que a gente tem na carteira, a gente sente o conforto de ir para outras praças, que não tem o risco de obra, já é um ativo performado, apenas o risco de crédito mesmo ali do locatário, tá? Não sei se ficou claro aí. O Luiz pergunta aqui também se existe algum estudo ou possibilidade de aumentar a diversificação geográfica para outros estados além de São Paulo. Esse foi agora. Ah, tá. A apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos.